Voe com as abelhas. Como assim, voe com as abelhas? Se vocês são realmente inteligentes, não ousariam sair desse conteúdo. Não ousaria. Musiquinha bacana, né, pessoal? Vamos começar esse conteúdo. Como assim, né? Voe como as abelhas. Antes de mais nada, quero agradecer a todos por estar aqui, né, nesse conteúdo, porque evidentemente, né, a nossa vida, a gente é cheio de tarefas, cheio de situações, de deveres, né, pessoal, de obrigações, e às vezes a gente acaba não tendo tempo. Mas é importante sempre a gente tirar um tempinho para refletirmos, né? Um tempinho para a gente absorver um conteúdo bacana, um conteúdo que vai de encontro às necessidades das pessoas. E por que não dar esse voto de confiança para esse conteúdo, para que possamos sair de uma forma diferente de como chegamos. Porque o intuito exatamente desse conteúdo é causar uma reviravolta dentro de nós. Porque até então, às vezes, a gente acaba vivendo a nossa vida com muita superficialidade e muitas coisas acabam passando despercebido na nossa vida. Assim, e a gente acaba meio que negligenciando a nossa capacidade, né, de desenvolver coisas extraordinárias. E é importante a gente fazer os momentos de reflexão para a gente entender exatamente isso, entender o nosso plano aqui nesse mundo, entender quais os objetivos das nossas vidas, os nossos sonhos. E por que muitos sonhos, muitos objetivos a gente acaba boicotando, a gente acaba negligenciando e não desenvolvendo devido a diversos fatores. Medo, né? As pessoas têm baixa autoestima, elas acham que elas não têm condições de desenvolver um trabalho diferente, desenvolver uma carreira diferente, desenvolver algo extraordinário, porque ela acaba olhando para a condição dela e pela baixa autoestima dela. E é importante a gente estar nesse conteúdo, gente, e aproveitar cada momento desse conteúdo, começo, meio e fim, porque é importante vocês ficar até o final para que vocês tenham uma virada de chave real na sua vida. Mas é importante vocês pegar todo esse conteúdo, esses poucos minutos que nós vamos estar aqui juntos, pode ter certeza que são minutos importantíssimos na vida de vocês, momentos que vai virar realmente uma chave na vida de vocês e vocês vão acordar realmente para despertar exatamente o seu potencial, despertar algo que de repente estava perdido, estava escondido aí dentro de vocês. E o conteúdo era fazer com que isso você coloque para fora todo esse seu potencial que todos vocês têm. Eu tenho e todos vocês têm. Então, devido às nossas limitações, a nossa capacidade de raciocinar, a gente acaba se limitando. Então, gente, sem mais delongas, vamos para esse conteúdo. E o início do conteúdo, pessoal, eu toquei nesse assunto, né, que pra gente voar como uma abelha. E essa é uma analogia e engana-se muito nós, seres humanos, achar que a gente é uma parte separado da natureza. Nós estamos completamente inseridos na natureza. Assim como as abelhas, os pássaros, as plantas, as águas faz parte da natureza, nós também fazemos parte desse contexto. E eu vou usar a analogia
de uma abelha, de uma pequena abelha, que às vezes a gente menospreza a importância de uma abelha. E todos nós sabemos, né, na biologia, aí, nos estudos, que a importância de uma abelha, né, para as plantas, para alguns legumes, para alguns tipos de frutas, na sua produção de pólen faz com que seja produzido muitos legumes, muitas frutas. E aí a importância desse pequeno ser vivo. E usando a analogia de uma abelha, né? De acordo com a lei da física, a envergadura, né, da pequena asas de uma abelha não seria o suficiente para mantê-la voando. E graças a Deus, né, pessoal, que as abelhas não entendem de física e elas não raciocinam, elas não sabem disso. Porque justamente é justamente isso, essa analogia que eu quero fazer. E a gente, seres humanos, a gente tem a capacidade de raciocinar, de refletir, de tomar as decisões, mas também essa capacidade de inteligência, de refletir, capacidade de raciocinar, faz com que a gente se limita também. De repente, se a abelha tivesse condições de raciocinar, ela ia imaginar, poxa vida, olha o tamanho do meu corpo, olha o tamanho da minha asa. Como que eu vou sair, voar, eu vou me esborrachar no chão, vou me arrebentar. Então, aonde eu quero chegar nesse ponto com vocês? A nossa capacidade de raciocinar, que é importante para nós tomar as nossas decisões, a nossa inteligência, de entender as coisas, de compreender, raciocinar, é o que também nos bloqueia, porque a gente começa a pensar muito antes de tomar as decisões de resolver algumas situações. E, consequentemente, como eu falo para vocês em vários tipos de conteúdo que a gente produz neste canal, a nossa mente, né, faz isso. A nossa mente faz a gente se limitar. Pela nossa capacidade de a gente pensar, raciocinar, então existe bilhões e bilhões de pensamentos e situações na nossa mente que passa a partir do momento que a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, na nossa carreira, na nossa vida pessoal e qualquer área for. Aí vem turbilhões de pensamentos, medos, ansiedade, né, pensamentos de bloqueios, pensamentos que você não tem condições de tomar algumas decisões, de fazer algo. Ou seja, e aí, usando a analogia da abelha, digamos assim, que de repente o corpo de uma abelha é a nossa ideia, o nosso sonho, que a gente tem em desenvolver algo grande na nossa vida. E a asinha seria exatamente digamos assim, a capacidade que você teria, né, de realizar esse sonho. E aí você vê o tamanho dessa sua capacidade, faz com que fale assim, poxa vida, minha capacidade é mínima e o meu sonho é grande, então como que eu vou resolver isso? Ou seja, a mente bloqueia você. E nesse momento é importante você não raciocinar muito isso. Quando você pensa muito, raciocina muito, não estou falando para vocês não pensar, não raciocinar, gente. Mas tem coisas que você pensar muito, você vai contar 1, 2, 3, não vai fazer, não vai realizar. Você tem que simplesmente ir fazer. Assim como a analogia da abelha, que ela, na intuição dela, ela vai sair de uma árvore para outra, vai de uma flor para outra, fazer o seu trabalho de polinização. Então ela vai bater as suas asas e vai na intuição. Então ela não tem esse bloqueio. E a gente se bloqueia nisso. Por isso que eu falo, às vezes parece até coisa de louco. Você tem o sonho de realizar coisas grandes, você já tem que ir lá e resolver, meter as caras. Assim como eu dou um exemplo aqui, só para ficar claro, os meus conteúdos, o meu canal. Eu comecei a pensar, veio diversos bloqueios, várias situações. E eu rejeitei todos esses bloqueios. Um exemplo,
você é gago. Ah, eu falei, ah tá, vou fazer gago mesmo esse conteúdo, não quero nem saber, não tô nem aí. Ah, você não tem um conteúdo bacana. Ah, eu vou fazer um conteúdo bosta mesmo. Fazer um conteúdo, sabe, não quero saber, eu quero apenas colocar o celular, gravar e acabou, não tô nem aí. Ah, você não sabe falar direito. Vou fazer o conteúdo não sabendo falar direito mesmo, não tô nem aí. Ah, você não é especialista em comportamento humano. Vou fazer mesmo não sendo especialista. Então, gente, veio esses diversos bloqueios, diversos medos, e eu rejeitei todos eles e fui como um louco mesmo. Né? Que se você vê a trajetória dos grandes inventores, de grandes mentes aí em toda a história que criou diversas situações, aviões, lâmpada, diversas invenções que facilitam a nossa vida hoje em dia. Na época essas pessoas eram tidas como um louco. Gente, eu não estou me comparando com Einstein, com Thomas Edison, Dumont e irmãos Wright, não. Eu estou apenas dando um exemplo, mas a gente também, a mesma capacidade que eles têm, nós temos também. É que a gente se limita muito, né? Esse comentário mesmo que eu fiz agora foi um comentário limitante, né? Que, entendeu? A mesma grandeza que essas pessoas têm, essas grandes mentes têm, nós temos também, porque eles têm a mente como a gente tem a nossa mente também. Eles têm a capacidade de raciocinar como nós temos também, né? Então, que acontece? A nossa mente é o que faz isso. E a gente não pode permitir que isso aconteça, pessoal. Não podemos permitir. Porque, assim como eu falei para vocês, nós estamos completamente inseridos neste contexto. Nós fazemos parte da natureza. Nós temos a capacidade de raciocinar. E é justamente essa capacidade que, infelizmente, acaba bloqueando muitas pessoas. E o que eu quero passar para todos vocês, gente, usando essa analogia. Use essa inteligência para não pensar muito antes das decisões. Se você tem vontade de fazer algo, vai lá e faça, não pensa muito não. Se você tem vontade de chegar naquela pessoa para adquirir um relacionamento, para construir uma família, não pensa, simplesmente vai. Seja original. Não seja, sabe, seja você mesmo, vai lá e faz. Se você quer uma carreira nova e está com medo de uma carreira nova, não pensa, simplesmente se joga, vai lá e faz, de corpo e alma. A nossa vida a gente só tem uma. A gente perde muito tempo pensando no amanhã, no que vai vir. Não, simplesmente faça. Experimente, vai lá, testa. Se não der certo, não tem problema não. Seja humilde para reconhecer os seus erros, suas falhas e ou tentar de novo ou tentar uma outra situação. O que é importante vocês não ficar parados. O importante é vocês entender esse conteúdo e não colocar em prática e ficar com a sua vida monótona. Você quer a sua vida com emoção? Você quer uma vida extraordinária? Você quer uma vida diferente da que você tem hoje em dia, neste momento? Você tem que fazer algo. Não existe milagre, não tem segredo. Você precisa fazer algo. Assim como na analogia da abelha, ela precisa bater as suas mini asas para que ela transporte aquele seu corpo, que é mais de 20 vezes maior que as suas asas, fazer com que aquele corpo realize o seu sonho, realize o seu propósito na natureza. Então, eu quero que vocês reflitam, gente. Como eu falei para vocês, que é importante vocês, todos esses conteúdos, é importante vocês entender uma coisa. Que a prática é o que vai te levar à excelência. Você praticar um aprendizado hoje em dia, aliás, nesse conteúdo que você está aprendendo hoje, nessa noite.
É importante você aprender isso, marcar e colocar em prática na sua vida. Existem várias áreas da sua vida que você, de repente, não está satisfeito, que você, de repente, você tem essa, dentro do seu coração, essa chama, que você fala assim, puxa, isso aqui eu poderia fazer, podia ser melhor nesse sentido. Poxa, eu poderia ser uma pessoa melhor nesse sentido, eu poderia ser um profissional melhor, eu poderia fazer um conteúdo melhor, eu poderia ser, sabe, um pai melhor, eu poderia ser um esposo melhor, uma esposa melhor, eu poderia ser um irmão melhor, eu poderia ser um artista melhor, eu poderia ser um cineasta melhor, um ator melhor, enfim, gente, não importa o seu objetivo. Neste momento você está numa realidade. E essa realidade te deixa feliz? Essa realidade te move? Essa realidade faz seu coração pulsar? Faz você acordar todos os dias disposto a ir lá, realizar esse sonho, realizar coisas extraordinárias na sua área? Entendeu? Você precisa fazer essa reflexão. Diferente da abelha, vocês têm condições de raciocinar, a gente tem condições de pensar, projetar sonhos. A gente só não pode ficar pensando muito, porque de tanto pensar você acaba se bloqueando, colocando medos e inseguranças, e você acaba não dando o primeiro passo e nem tirando do papel o seu sonho, né? Então é importante realmente você usar a capacidade de raciocínio, mas também usar um pouco, gente, a intuição, usar um pouco a parte biológica do nosso comportamento humano, né? As nossas necessidades instintivas, digamos assim, as nossas necessidades como seres humanos, né? Então, pense bem, raciocine, mas não muito, tá? Comece a praticar mais do que pensa. Vai arregaça as mangas e comece a agir mais do que e tirar um pouco, ficar só na teoria, né? Não adianta você ficar com uma obesidade mental, com vários conhecimentos, várias bagagens, vários entendimentos e não colocar em prática. Então é importante você aprender esse conteúdo, mas a partir do momento que terminar esse conteúdo, marcar os pontos fortes e ir para cima, realizar, tá? Eu não sei qual que de repente é o seu sonho. De repente o seu sonho está relacionado à sua saúde, a você ter um corpo, um shape, uma saúde boa, um corpo bonito, um corpo mais saudável. Então, você precisa ir à academia, você precisa se alimentar melhor, você precisa dormir melhor, você precisa cuidar das coisas que você assiste na televisão, das coisas que você vê na internet. Então você precisa cuidar da sua mente também. Então é um combo de situações. De repente, o seu objetivo é uma carreira, sabe, brilhante, um sonho. De repente ser um médico, um advogado, um engenheiro, ou ser um artista, sei lá o que é o seu sonho. Né? É importante você mover para isso. Não só ficar na teoria. Não importa o sonho que você tenha. É importante você ir para isso e não pensar muito e ir. Só ir, gente. É algo que move dentro de você, que faz seu coração pulsar, que faz você se mover com tamanha energia para que realize esse sonho. Então, você vai realizar. Entendeu? Basta você dar o primeiro passo e se movimentar em direção a esse sonho. Tá bom, gente? Então, basicamente, pessoal, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. E vamos entrar no momento chave aqui do conteúdo. E qual que seria esse momento chave, pessoal? O nosso momento, como todos os conteúdos, o nosso momento de reflexão. Sejamos, pessoal, assim como usei a analogia da abelha,
Então o momento de reflexão é esse. Sejamos abelha. Não importa o tamanho das suas asas. Isso mesmo. Vamos simplesmente se jogar nos nossos sonhos, se jogar nos nossos projetos, sabe? E não olhar para o tamanho das suas asas, ou seja, não olhar para a sua capacidade, não olhar para a sua capacidade hoje, atual, do que você é hoje. Não olhar para essa condição. Porque se você olhar para essa condição, você vai querer bater asas, você vai cair na ribanceira, você vai se machucar. Mas se você olhar para o propósito que você tem, para o tamanho do seu sonho, aonde você quer chegar, sabe, o objetivo que você quer alcançar, você não vai olhar para o tamanho das suas asas. Se realmente aquilo que eu falei para vocês é algo que pulsa realmente dentro do seu coração, que realmente é o que realmente você deseja do fundo da sua alma, esse sonho, esse projeto, tirar ele do papel, então vai. Simplesmente bate essas asas, essas mini asas, essas asas que vocês acham que de repente é pequena, mas não é, evidentemente não é pequena. É a sua mente que está limitando você. Nós temos um poder imenso dentro de nós, gente. Assim como a abelha tem o poder e ela não sabe disso. Nós temos o poder e nós sabemos disso. E mesmo assim a gente se limita. Pare com isso, gente. Mude, transforme a sua situação, transforme a sua realidade. Basta você dar o primeiro passo. O primeiro passo qual que seria? Colocar esse conteúdo em prática na sua vida. Marcar os pontos principais e direcionar os seus caminhos. Dar o primeiro passo. Vocês vão entender, vocês vão ver que a partir do momento que vocês dão o primeiro passo, o seu sonho que já estava, digamos assim, vou dar um exemplo, a 100 metros de distância, quando você dá o primeiro passo, você já diminuiu ele para 95 metros de distância. Porque você já deu o primeiro passo em direção a ele. Simplesmente dá o primeiro passo. Vocês vão ver que a natureza, sabe, o universo, a energia, Deus vai conspirar para que isso aconteça. Porque você já está caminhando para uma situação. Então não tem por que dar errado. Tá bom, gente? Então basicamente esse era o intuito desse conteúdo. O objetivo nosso é exatamente impactar milhares e milhares de vidas, milhares e milhares de pessoas. E para que isso se torne cada vez maior, gente, que isso atinja milhares e milhares de pessoas, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso do carinho de vocês, do amor que vocês têm por esse conteúdo. Para que esse conteúdo chegue a essas pessoas que de repente hoje, neste momento, está com seus sonhos e assim engavetados. Os seus projetos estão dentro delas, ou seja, elas não têm condições de colocar em prática. E esse conteúdo vai fazer com que ela acorde para a vida e ela resgate esse potencial, essa energia, essa força que ela tem, que todos nós temos dentro de nós, e fazer acontecer, transformar a vida delas. Então eu preciso, gente, de vocês. Eu peço encarecidamente, gente, por favor, me ajude a divulgar esse canal, a compartilhar com seus amigos. Se inscreva, gente, por favor, nesse conteúdo, nesse canal, para que conteúdos como esse atinja as pessoas que mais necessitam. E é um gesto de carinho que todos vocês estão fazendo para com o meu canal, mas com certeza Deus vai retribuir para vocês e Ele vai dar em dobro para vocês com bênçãos, coisas extraordinárias que vai acontecer na sua vida. Porque você está fazendo algo de todo o seu coração e não tem como Deus, a natureza, não retribuir a todo esse carinho. Tá bom, gente? Então eu peço, se inscreva no meu canal, faça comentários nesse conteúdo. O feedback de vocês é importantíssimo. Faça sugestões também, gente, de conteúdos. A semana retrasada eu abordei um tema de uma sugestão de um inscrito meu no canal. Então, vocês podem ver. Faça sugestão de uma coisa interessante, um conteúdo interessante, que nós vamos absorver essa ideia
e tentar produzir um conteúdo que vai de conta ao coração de todos. Tá bom, gente? Então faça esse comentário e faça sugestões. Se inscreva no meu canal, faça comentários, dá um joinha nesse conteúdo e compartilha com seus melhores amigos, tá bom, gente? Um ótimo final de semana a todos, uma ótima semana a todos. Eu tenho certeza que a semana vai ser extraordinária. Fique com Deus, um beijo em todos aí e sinta-se todos abraçados. Uma ótima semana a todos, um abração.